Ele trata aqui de processo penal de uma maneira também bastante boa de se ver, né? E eu também estou já. Aí você tem que ir também, né? Não tem como mais ficar no Francisco de Assis Toledo. Aí você, gente, o Busato também, né? Um livro também que eu tenho manuseado, levado para o júri para ler, porque você vai. Olha que interessante. Aí você é um advogado que está aqui na sua cidade, você está aí com 20, 25 anos de advocacia, chegando novos promotores, novos juízes, que estudaram em outros novos doutrinadores, Luiz Flávio Gomes, que já morreu, mas era juiz e escreveu bastante, e outros que chegaram, aí você continua lendo as coisas de Mirabete. Eles vão pegar no seu pé. O promotor de justiça vai dizer: doutor, você ainda está no tempo de Mirabete. Você tem que ler aí o Busato, o Badaró, você tem que ver aí outros que eu não vou citar porque também eu não compro. É aquele que eu não compro, eu olho lá, festejado, os colegas me dizem, é bom, eu vou lá e não compro. Meu Deus, você não quer ler sobre aquele cara. Porque a leitura, na verdade, no meu pensar, ela tem muito a ver, tá? Você também precisa gostar, né? Eu tenho aqui o César Roberto Bittencourt, eu estudei muito o livro do César Roberto Bittencourt, né? Utilizei bastante, ele está aí até hoje, né? E agora saiu a nova coleção dele, comprei, uso, mas tem uns novos que falam sobre o júri, mas a forma que ele falando, você não tem noção de uma coisa. Quando eu vejo um autor que ele força muito a barra em falar mal do júri, que o júri é um show, que o júri é um teatro e que o júri precisa ser extirpado da literatura jurídica do país, que o júri é isso, que o júri é aquilo, é um tribunal de leigos onde o homem não tem formação jurídica para dar opinião, para julgar. Esses autores eu não leio, eu não compro o livro dele porque eu já tenho tanto livro aqui em casa. Então eu vou comprar um livro de um cara que está dizendo que o júri... Então, eu gosto, eu leio aqueles que pelo menos está escrevendo algo para eu aprender sobre o júri. Às vezes tem aquele autor que nem gosta também do júri, mas ele escreve algo que é interessante, não é? O Ferrajoli, Direito e Razão, muita coisa boa aqui, porque ele dá uma chacoalhada muito boa também na filosofia do direito, que dá uma viajada boa, andei também aqui dando umas riscadas, que são um júri que eu fiz aí. Então os promotores, aqueles promotores que leem muito, você tem que ficar de olho nele. Não adianta você ir fazer júri com um promotor que lê bastante, conhece muita literatura internacional, literatura estrangeira, ele começa a citar aquilo. Você tem que, no mínimo, dar uma pesquisada rápida, porque senão você fica realmente por baixo. Não estou dizendo aqui que o júri é uma competição, mas é uma contenda, né? O promotor de justiça está ali para acusar e o advogado está ali para defender. Algumas vezes aqui no Maranhão, a gente já passou por isso, aqui nós temos uma realidade às vezes diferenciada de outros estados, mas aqui no Maranhão ainda já consegui fazer acordo bastante. O promotor de justiça chega e diz assim: eu acho que essa qualificadora aqui ela não deve prevalecer, não deve permanecer. Agora tem um detalhe, eu peço para essa qualificadora ser retirada e já sei que o juiz não vai dar mais de 6 anos no teu cliente. Mas aí tu tem que segurar um pouco, o absolvido ele não merece absolvição. Aí eu vou conversar com o meu cliente. Se o meu cliente aceitar essa ideia de que eu possa negociar mesmo, transacionar aquela pena para o promotor dizer: olha, essa qualificadora aí, jurados, não, esse fútil aí não existe, pode retirar. Eu vou pedir absolvição. Se o meu cliente não, doutor, tá bom, já estou com 1 ano e meio preso mesmo, estou com 2 anos preso, eu vou para o livramento condicional. Isso é um acordo, né? Isso aí é uma transação que se faz ali no júri. Tem promotores que pedem para retirar a qualificadora e não barganham absolutamente nada. Olha, essa qualificadora não existe, mas tu pode fazer o que tu quiseres. Pode pedir absolvição. É outro tipo de promotor de justiça.
E tem promotor de justiça aqui que faz bastante acordo. Agora, o maior número de condenação que eu tenho é com ele, promotor da primeira vara. Ele não é aquele promotor de justiça louco por penas altas. O problema dele é condenar. E aí você, como advogado, tem que ver se essa condenação faz sentido, se ela deve ser aproveitada, se aquela condenação vale a pena, porque você vai enfrentar um cara que quer um homicídio simples, quando tem 2 qualificadoras, você quer absolver a qualquer custo, quando você não absolve. E quantas vezes você não quer, não aceita, não, doutor, meu cliente não aceita, ele é inocente e tal, e você perde o júri. Aí vai ter que ir para o tribunal, ver se anula para fazer de novo. Se você vê a oportunidade, e aqui eu não estou dizendo que você tem que estar pedindo condenação de cliente, é negociata. É negociata. Mas que negociata? Injusta. Não é aquela negociata do sentido pejorativo, não. É um acordo jurídico. Você tem que preservar seu nome como advogado. Você não tem que se preocupar só com o promotor. Você não vai achar que quando você faz um acordo é ruim só para o promotor, só para você. É ruim para os dois. Se a sociedade fala mal de um promotor cuja contenda foi com o advogado A, B ou C, fere os dois. Então, você não tem um inimigo no Ministério Público, eles não são nossos inimigos, eles são nossos contendores, e às vezes nem são, que às vezes pedem a absolvição. E o promotor pode pedir a absolvição por diversas razões que para mim não interessam. Se ele está pedindo absolvição porque acha que eu vou absolver, se partir para a contenda, como diz aqui no jargão popular, se partir para o pau, e ele perceber que eu vou mesmo absolver, que eu tenho elementos para isso, e ele se antecipa e diz que vai pedir, ele foi que pediu. Você não tem que sair por aí espalhando eu absolvi, eu ganhei o júri porque se o promotor saber, não existe isso. Essa competição não é por esse lado. A contenda é jurídica. Se o promotor pediu a absolvição, o réu foi absolvido porque o promotor pediu. E cuidado, porque tem situação em que o promotor de justiça pede absolvição e os jurados condenam a si mesmo. Eles condenam, não está nem aí para o que o promotor disse e não está nem aí para o que o advogado disse. Então, meus colegas, minhas colegas advogadas, se você está num júri em que o promotor de justiça pediu absolvição, vá lá e dê o seu recado, apoiando a fala dele, explicando por que ele pediu absolvição, explicando por que o promotor disse que o réu, seu cliente, agiu em legítima defesa. E pode sim elogiar sim o papel do promotor de justiça, dizer que realmente o promotor de justiça naquele julgamento está sendo sim justo, não é? Ele está agindo sim como fiscal da lei, ele merece o respeito da defesa, e a defesa aqui só tem mesmo que complementar a fala do promotor de justiça e tal. Não adianta querer aparecer, fazer gracinha de que o promotor veio aqui e pediu absolvição, mas foi muito tardia, porque isso já estava errado desde as alegações penais, desde a resposta à acusação. Por que ele não pediu na instrução? Meu amigo, esse discurso aí é de vaidade, não tem nada a ver, já passou. O passado é uma roupa que não se veste mais, aí já dizia Belchior, nosso cantor nordestino. Esqueça, siga, agradeça, se coloque ao lado do promotor quando ele pede a absolvição do seu cliente e tchau, parta para outro. Não tem essa de ficar ali. Eu já vi aqui promotor pedir absolvição, 2 advogados, eu e mais um. O promotor pede a absolvição do meu cliente, do cliente do colega. O colega vai na sua fala e diz que o promotor de justiça, como é que só agora o Ministério Público viu isso, uma prisão injusta, uma prisão que já devia ter sido revogada há muito tempo, até porque o réu jamais agiria como disse o promotor, e hoje vem para cá numa disfarçatez e pede absolvição. Mas tudo bem, vamos aceitar. Aí o promotor vai e volta para a réplica e diz
doutor, se eu tenho uma certa razão. Acho que hoje é um dia em que eu deveria ter falado mesmo por uma condenação do seu cliente, já que os outros colegas anteriores acharam, mas o senhor me fez pensar, eu acho que quem está errado sou eu mesmo. Em relação ao seu cliente, eu acho que ele tem que ser mesmo condenado. Ele não falou 10 minutos para dizer que ele tinha voltado atrás. Aí alguém vai dizer assim, e promotor pode voltar atrás? Diz, onde está a proibição? Se nós estamos lá num debate, qual é a proibição que tem um promotor de justiça de dizer, só doutor, você quer saber de uma coisa, pedir obsessão do seu cliente, mas não. Eu estava equivocado, o senhor falou uma coisa que o senhor tem razão. Quem é? Onde é que está? Ah, mas o promotor de justiça desse não é promotor de justiça, não é? Então vá atrás disso. Ele não é promotor de justiça, ele tem que fazer o certinho, né? É uma contenda, é um jogo do sim e do não. Você não tem que esperar que ele seja santinho. Agora, se ele está dando santos, está vindo o santinho, aproveite. Aproveite, se for preciso, beijar o pé do santo, pode beijar. Se o cliente está bem, pronto. Você não é promotor, não é seu inimigo. O certo é que ele voltou e não falou 15 minutos. E aí o cliente do meu colega foi condenado e o meu foi absolvido. Eu fiquei na linha, porque eu já estava ali, eu já era preocupado com a fala do colega, para já deixando uma situação difícil nós dois. Eu não voltei lá para falar mais nada, eu fiquei na minha e ele foi bem só em relação ao outro. Teve que recorrer. Então, era isso que eu tinha aqui para trazer para vocês sobre meus livros que li, não são. As obras são, não li tanto, né? Outros livros de filosofia, que eu gosto muito de ler filosofia também, gosto da minha própria formação. Mas é só para mostrar que como é bagunçada a minha biblioteca. Não sei se a sua é tão bagunçada quanto a minha. E eu não tenho muito zelo pelos meus livros. Vejam aqui como eles estão. Eu risco todos. Inclusive, eu acho que o meu filho via eu riscando o livro e terminou riscando o meu, o Igor. Então, bons estudos, escolham os livros do agrado de vocês, não compre livros só apenas A ou B ou C. Não deixe de comprar um livro só porque um outro colega seu disse que não é bom. Leia, porque, via de regra, as pessoas que escrevem esses livros sabem um pouquinho mais do que nós. Se achamos que sabemos mais do que eles, então vamos também procurar escrever os nossos, né? Porque é livre, nosso país é livre para escrevermos, para pensarmos e colocarmos nossas ideias, né, à exposição de todos. Valeu e até a próxima.